Fux votou pela anulação da ação penal contra os réus e criticou, sem citar nomes, ministros que opinam em processos dos quais não participam diretamente. O 59, que atribuiu às turmas a competência para o julgamento de ações penais originárias, foi editada somente em 18 de dezembro de 2023, ou seja, após os fatos objeto da denúncia. Demais disso, não obstante as alterações regimentais, o artigo 5º, inciso 1º do regimento, não foi alterado, sempre manteve a competência do plenário para o processo de julgamento do presidente da República em crimes comuns. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal Federal é uma instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, tem como missão julgar os ocupantes do cargo mais elevado de maior relevância em nosso país. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Pois é, na avaliação de Fux, a acusação da Procuradoria-Geral da República se baseia em conversas privadas de WhatsApp, o que, segundo o magistrado, não pode ser usado como prova. Por certo, o envio de áudios e mensagem de texto por WhatsApp não demanda qualquer tipo de conhecimento técnico especial. Todos nós sabemos fazer. Não possui o condão de causar violência ou deterioração do patrimônio público ou abolição violenta da democracia ou de golpe do Estado. Inclusive, nas mensagens e áudios apontados pela acusação, extrai-se o cuidado do réu em ressaltar que apenas expressava a sua opinião pessoal, isso já sob contraditório judicial, e que não havia nenhuma movimentação concreta das Forças Armadas para interferir nos resultados das eleições. No final do seu voto, Fux divergiu e pediu a absolvição dos réus. Assim como no julgamento do núcleo crucial, o ministro reforçou que o STF não tem competência para analisar o caso. No sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Conclua, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Muito bem, eu começo ouvindo Berenice Leite, direto de Brasília, nessa manhã no Jornal do Oeste, primeira edição. Mais uma vez, muito bom dia para você, Berenice. Quero ouvir você, o que mais chamou a sua atenção nesse segundo dia do julgamento do núcleo 4 da alegada trama de um golpe de Estado. Foi essa alfinetada que foi interpretada como uma resposta de Luiz Fux a Gilmar Mendes ou outro tema? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Bom dia para você também, para toda a nossa bancada, audiência maravilhosa de hoje. E olha, vários pontos aqui a destacar no julgamento, na sessão de ontem, inclusive esse ponto em que o ministro Alexandre de Moraes pede que Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, volte a ser investigado nesta condição. Isso me chamou bastante atenção, porque eu já vi isso lá na frente. A gente lembra que ainda durante as eleições municipais, o próprio presidente do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficaram impedidos de conversar entre si. E isso, de fato, atrapalhou muito o partido em questões estratégicas que poderiam ser traçadas ali pré-eleição, em fator deles não poderem, ter uma comunicação direta. E acredito que isso vai acontecer novamente, já avisando as eleições de 2026, haja visto que o ministro Alexandre de Moraes toma diversas decisões políticas e não técnicas. Outro ponto que me chamou a atenção, claro, o voto de Luiz Fux divergindo dos demais ali da primeira turma, inclusive ele não está
se sentindo bem mais, fazendo parte, né, pactuando com tudo isso, pediu para compor agora a segunda turma, e isso é totalmente permitido, até porque com a saída do Luiz Roberto Barroso, o Fux pode pedir então para passar para a segunda turma, não é isso? E aí evitaria de estar participando desses próximos julgamentos. Em dezembro temos inclusive o Núcleo 4, e o posicionamento também do ministro Alexandre de Moraes, sempre muito incisivo, né? A gente viu ali mais uma vez durante o julgamento um erro, um slide que entrou fora do momento, e aí me lembra até aquele filme da Rainha de Copas, né? Que cortem as cabeças, e ele fala que cabeças vão rolar dentro do seu gabinete, dos seus assessores ali que trabalham para ele, em virtude desse erro que aconteceu ali durante o julgamento. Mas sempre muito à vontade, né, trazendo as suas narrativas, e me chamou bastante atenção, para concluir, o fato dele dizer ali que trata-se de um crime, né, que consta inclusive no Código Penal, que as pessoas não podem criticar. Na verdade, ele não usa a palavra criticar, é sempre a palavra ataque, percebam. Nessa mesma linha, a velha mídia, o consórcio da extrema imprensa, sempre que se tratam de urnas eletrônicas ou algum tipo de crítica a ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não usam a palavra crítica, mas sim ataque aos ministros do STF, ataque às urnas eletrônicas, como se elas fossem, né, invioláveis e jamais poderiam ser alvo de algum tipo de invasão hacker, por exemplo. Então, assim, essa nomenclatura, essa forma como eles tratam ali até mesmo os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, eu acho muito errado. Para nós que somos jornalistas, né, que temos o princípio de duvidar, de questionar, isso impede, inclusive, inviabiliza o nosso trabalho, que sim, Daniel, é de criticar quando a gente percebe que não tá certo, né? E aonde é que está no Código Penal, como disse aí o ministro Alexandre de Moraes, as pessoas não poderem criticar nas redes sociais? A gente está falando de pessoas, 7 pessoas que no voto dele foram condenados junto ali com os outros ministros, e não foi nem sequer por terem postado algo nas redes sociais, mas sim trocas de mensagens entre eles. Então, assim, é como se você estivesse numa conversa de bar emitindo a sua opinião e de repente você é condenado a quê? 17 anos de prisão? Um absurdo, só no Brasil mesmo que a gente vê uma coisa dessas acontecer, e o nosso Congresso não faz nada para impedir. Daniel.